Continuando então o segundo período, nós estamos sendo gravados, tá? Reitero o pedido de fazer as atividades virtuais. Continuando, a gente vendo um pouquinho das possibilidades de um cidadão poder se valer dos seus direitos por meio agora dos remédios constitucionais. E, inclusive, isso aí tudo é fundamentado no artigo 5º, inciso 35, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, a ameaça, a lesão a direito ou ameaça de direito. Quer dizer, então, que toda vez que um cidadão brasileiro, toda vez que uma pessoa que se encontra em território brasileiro entender estar diante de um direito próprio ou de que há uma ameaça em relação ao direito seu, ele pode procurar o Poder Judiciário, sendo certo os elementos das peças, ok? Vimos que no habeas corpus o elemento formal ele é jogado de lado, não é tão relevante, sendo certo que existem outros meios adequados. Vamos pegar um exemplo que foi decidido recentemente, embora já seja fonte de estudo. Por exemplo, para eu ajuizar uma ação requerendo um benefício previdenciário, não faz sentido eu ajuizar uma ação antes de fazer o requerimento, a solicitação perante o próprio INSS. Então, uma vez eu ministrando aula, eu disse que faltaria um interesse de agir nessa circunstância e um acadêmico, uma acadêmica disse, professor, mas acontece, as pessoas ajuizam a ação, e isso nos tribunais eles estão aceitando, que a pessoa ajuize uma ação por conta da demora do INSS. Então, antes mesmo da negativa do INSS, as partes estão ajuizando a ação e os juízes estão reconhecendo. Mas não passaram 6 meses depois dessa alegação do acadêmico que veio o STJ e reconheceu que não devem ser admitidas ações, né, em relação aos benefícios previdenciários se a parte inicialmente não fez a solicitação perante o órgão administrativo, tá? Então aqui claro que é um direito nosso, que a lei não vai excluir a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão, sendo certo que deve haver o preenchimento para a elaboração de uma provocação, de uma peça para a provocação do Poder Judiciário. Vimos, gente, um pouco a respeito já do habeas corpus. Vemos que o habeas corpus ele não tem nada com a questão do direito administrativo, não tem nada a ver com a questão do direito administrativo. Todavia, a gente viu que no habeas corpus pode um servidor público agir no abuso do poder. E agindo, então, um servidor público no abuso do poder, o servidor público, que pelo princípio da legalidade, pelos princípios do artigo 37, né? Inclusive nos parágrafos que coloca que para a pessoa se tornar um servidor público vai se fazer necessário um concurso público. Dentro das teorias que já estudamos oportunamente, vimos sim que é o Estado quem tem responsabilidade caso um servidor público seu pratique um ato que fira o direito de um administrado, de um particular. Então, nessa circunstância, por exemplo, um abuso de autoridade de uma autoridade policial em relação a uma pessoa quanto ao seu direito de locomoção. Habeas corpus, ok? Vocês também já estudaram a respeito disso no direito constitucional, tá? Mas um outro ponto também de muita relevância, além do próprio habeas corpus, nós temos um nome, inclusive, similar, o habeas data. O habeas data ele é de menor uso. O habeas data ele não vai ser utilizado assim de forma aleatória, uma vez que a pessoa não pode, também como eu disse em relação ao habeas corpus, não pode chegar e ajuizar uma ação de habeas data, sendo que ela não fez a solicitação perante ao órgão administrativo, perante a pessoa jurídica de direito privado que lhe faça constar os dados, mas no exercício de uma função pública. Então nós temos o habeas data também. Lendo a Constituição, gente, conceder-se a habeas data
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, vejam, quando nós falamos aqui em habeas data, professor, o nome de uma pessoa conhecida foi colocada no SPC, foi colocada no Serasa, ou seja, foi colocada nos órgãos de proteção ao crédito. E SPC e Serasa não é uma pessoa jurídica de direito público, professor, mas vejam, tem caráter público nisso daí. Então, quando a gente fala que o nome foi negativado, está negativado perante um órgão que exerce uma atividade de caráter público. Então, se você por um acaso foi até um dos órgãos de cadastro do CPF, do nome das pessoas que são tidas como pessoas devedoras, se uma dessas pessoas procurar esse órgão e falar, eu quero informações a respeito do meu CPF, esses órgãos têm que fornecer esses dados para aquela pessoa. E vamos imaginar que essa pessoa teve o nome negativado, isso já aconteceu com clientes meus, indevidamente. Então o nome dele foi negativado lá no estado do Amapá. Espera aí. O cliente nunca esteve nesse estado. Como assim foi negativado? Foi negativado por uma loja tal. Então, às vezes, quando a gente chega no shopping, né, sempre tem aquelas lojas muito conhecidas que tem no Brasil inteiro. Quem aqui nunca teve uma compra parcelada na Renner? Quem aqui nunca fez uma compra parcelada na Riachuelo? Não é? Lógico para comprar. Como que é? Lá é bom para comprar, hein? Parcela em várias vezes. Entendeu? Quando eu entro nas férias, eu vou ao shopping, sai mais barato do que ir no calçadão, às vezes. Você vai num lugar desse aí, encontra as roupas baratas e parcela a perder de vista. E eles ainda dão desconto na tua primeira compra, ainda você fala, rapaz do céu, vou comprar isso aqui, eu vou comprar agora. E aí você vai lá e compra, e o que acontece, gente? E o nome foi negativado, o nome dessa pessoa foi negativado, etc. E aí, o que acontece quando o nome é negativado? E o score da pessoa? O score estava lá em 10 mil, baixou para zero. A pessoa vai tentar um financiamento depois, não vai conseguir o financiamento. Por quê? Porque o score dela baixou. O que essa pessoa faz, pessoa inteligente que é? Ela faz o seguinte, ela procurou o advogado, ajuizou uma ação, solicitou para ser retirado do CPF dela do órgão de registro de proteção ao crédito, né? E ela também solicita que a demanda, que o número daquela ação seja encaminhado por ofício pelo Poder Judiciário, para que, por ofício, né, para que aquele órgão, SPC, Serasa, etc., registre no sistema que aquela inadimplência está sob júdice, ou seja, está judicialmente sendo tratada, que na verdade ele não diz ser um devedor daquilo. Ou então o próprio cliente, ele pega o protocolo, pega o número da ação, etc., e ele vai até esse órgão e apresenta perante o órgão e fala assim, eu estou aqui protocolando, exercendo meu direito de petição, informando a vocês que tem uma ação judicial em relação a esse débito aí. Eu não reconheço esse débito. E vai ficar constando no sistema que, por mais que esteja negativado o nome, que aquilo está sendo judicialmente discutido e que você não concorda com aquele débito. Então veja, pessoal, habeas data vai ter valor quando? Quando você tentou buscar o exercício desse seu direito e o órgão fala assim, negativo, não vou alterar nada. Olha só, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e olha a linha B, para a retificação de dados. Entenderam? Então, não só para tomar conhecimento, como também para pedir a retificação. E se houver a negativa? Se houver a negativa, habeas data. E se não houver a negativa, não se precisa do habeas data. Só vai precisar do habeas data, então, quando houver o quê? Quando houver uma disparidade dentro desses incisos aí, ok? Sujeito ativo. Agora sim, né, gente? Agora sim, a pessoa natural ou a pessoa jurídica, tá?
Agora sim, a gente não tem o porquê negar, né, o direito à informação também à pessoa jurídica. Quando a gente fala em habeas corpus, como que a gente fala em habeas corpus da pessoa jurídica? Poxa, não tem como falar, porque a pessoa jurídica não se locomove, não tem esse ir e vir, etc. Mas quanto ao habeas data, é possível sim. E ao sujeito passível, entidade governamental ou de caráter público que tenha registrado os dados sobre a pessoa. Então, que tenha os dados da pessoa registrado. É o exemplo que eu passei para vocês, né? É uma pessoa jurídica, você pode ver assim, poxa, não é uma pessoa jurídica de direito público, mas ela exerce a atividade de direito, de interesse público, né? De direito público, de caráter público, né? Vamos ver como que está na própria lei, caráter público. Então, por vezes, mesmo não sendo uma pessoa jurídica de direito público, é uma pessoa jurídica de direito privado que tem caráter, que exerce atividades de caráter público, armazenando os dados da pessoa, tá? E nesse caso a gente viu pessoa natural ou pessoa jurídica. Gente, assim como no habeas corpus, no habeas data, nas duas circunstâncias, o efeito da decisão é inter partes. O que isso significa dizer, professor? Inter partes eu falo porque é entre as partes. Então, quem que ajuizou a ação de habeas corpus? Quem que se valeu do remédio de habeas corpus? Quem que ajuizou a ação de habeas data? Quem que está valendo o remédio constitucional de habeas data? Contra aquela pessoa ou a favor daquela pessoa é que a decisão judicial vai ter efeito. Professor, não dá para se alcançar efeito erga omnes? Gente, os tribunais já discutiram a respeito. O Poder Legislativo já tentou fazer lei a respeito desse assunto, só que houve uma disparidade e um desacordo, razão pela qual a gente continua afirmando que o efeito é inter partes. Por exemplo, olha só, olha uma situação que aconteceu aqui no Brasil há menos de 5 anos. Vocês se lembram que nós assistindo TV, sempre nós víamos ali as notícias. Nessa manhã, a Polícia Federal, ela fez a busca e apreensão de tantos documentos e a condução coercitiva do presidente da empresa tal, do sócio administrador da empresa tal, do político tal. Então era sempre aquela notícia, né? E a gente só ficava pensando, gente, qual é a próxima operação da Polícia Federal? Quem que eles vão prender dessa vez? Gente, e sabe o que aconteceu? Houve um interesse, e até da própria Polícia Federal, que houvesse uma autorização para que ela exercesse o mandado de busca e apreensão e de prisão em determinado bairro. Então vamos supor, olha, eu quero o mandado de busca e apreensão e mandado de prisão para eu exercer na favela do Alemão. Tá certo que na Lava Jato a gente tem que falar em qual condomínio, né? Ah, tem que falar em qual. Até me fugiu a mente aqui o nome do maior condomínio lá Teve até as lives do Instagram postado. Bom, nos condomínios aí, Alphaville, né? Como me esquecer de um negócio desse? Então, na Lava Jato é capaz que é autorização para busca em todo condomínio Alphaville, ao invés de falar Morro do Alemão, né? Foi totalmente diferente. Só que aí a discussão foi nesse sentido. Eu não posso, sem que haja um fato específico, uma causa concreta, um motivo concreto, emitir um mandado de busca e apreensão para ser cumprido não no domicílio próprio, não em algo objetivo, mas de uma forma geral. Isso é impossível. Porque, pessoal, o efeito desses documentos, eles vão ser interpartes. Quer dizer que quando eu não posso, por exemplo, pedir para o Poder Judiciário habeas corpus e habeas data para todos da população de Tangará da Serra. Não pode ser pedido isso. Tem que ser de forma individual. Cada qual tem que fazer o seu pedido, cada qual tem que demonstrar o seu interesse. Não pode ser feito de forma geral, tá bom? Da mesma forma lá, a Polícia Federal também não conseguiu aquele mandado geral. Isso, inclusive, é inconstitucional, caso venha a ser aplicado, tá? Ok, pessoal. Dando continuidade aqui,
Ação popular. Inciso 73 do artigo 5º da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus de sucumbência. Gente, o que é natural no Brasil na atualidade é o brasileiro começar a se interessar pelo campo político, como que estão então os agentes políticos se comportando, sendo certo que nós podemos nos valer, ou seja, qualquer cidadão pode se valer do documento aqui colocado da ação popular. Quando eu falo qualquer cidadão, pessoal, aquela pessoa com 16 anos que eventualmente já tenha se cadastrado para votar, que tem o título de eleitor, essa pessoa com 16 anos é considerada uma pessoa cidadã. A pessoa que não completou os 18 anos, mas já tem mais de 16, pode ser considerada uma pessoa cidadã, caso ela tenha buscado seu título de eleitor. Acima dos 16 anos, salvo algumas exceções, a pessoa já vai ser considerada uma pessoa cidadã. Cidadã é aquela que está exercendo o seu direito de sufrágio, tá bom? Então, essa é uma pessoa cidadã. Então, aquela pessoa com 5 anos não é uma pessoa cidadã, segundo o que está colocando aqui o inciso 73, para que seja parte legítima para uma ação popular. Para que haja legitimidade numa ação popular, necessário se faça que haja o quê? Que a pessoa, o polo ativo dela, seja um cidadão. E o interessante é que essa ação popular, ela tem algumas defesas: moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural. Então, são esses os objetivos de se assegurar uma ação popular. Então, veja, pessoal, qualquer ato de corrupção que tenha sido praticado, qualquer ato que fira a moralidade, segundo o entendimento daquele cidadão, pode ser fruto de uma ação popular. E o interessante é que essa ação popular não tem ônus de sucumbência e não tem custas também. Vai ser ajuizado sem ônus, ok? E, sujeito ativo, o cidadão, tá? Tem uma súmula, né, 365 do STF, que fala que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Por que será que a pessoa jurídica não tem direito à ação popular? Porque pessoa jurídica não é cidadã. Pessoa jurídica não é cidadã. Quem que é cidadão, professor? Eu já falei para vocês, aquela pessoa que está no exercício do seu direito ao sufrágio, de votar e de ser votado, ok? Então vejam, eu tenho título de eleitor, eu já posso garantir que eu sou uma pessoa cidadã aqui no Brasil. No passivo, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, as autoridades e funcionários e administradores que houverem autorizado, aprovado ou ratificado ou praticado o ato, qual ato? Aquele que está ferindo o que o próprio inciso diz, aquele que tenha praticado o ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade em que o Estado participe. Então, vejam, esse é o ato a ser praticado e contra todas essas pessoas aqui pode haver o levantamento de uma ação popular, tudo bem? E aí o que acontece? Quando é promovida uma ação judicial, o que uma pessoa numa ação judicial contra ela faz? Ela fica inerte, ou ela contesta, ou ela acolhe o pedido. Dificilmente, né, acontece de haver o acolhimento do pedido. Venho aqui apresentar concordando com todos os termos da peça inicial. Dificilmente isso acontece, embora existam acordos supervenientes, tá? Mas a atitude seria essa: contestar, abster-se de contestar, ou então atuar ao lado do autor, tudo bem? A questão da ação popular, essa sim é prevista na Lei 4.717. Vamos para uma leitura bem rápida aqui, fazendo favor.
O artigo 1º da citada lei diz: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, de quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios e quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Subvencionadas pelos cofres públicos. Parágrafo 1º. Considerar-se-ão patrimônio público para os fins referidos nesse artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Parágrafo 2º. Em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita ânua, bem como as pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. O caput fala com mais de 50% do custeio de algumas fundações ou instituições. Vem o parágrafo 2º e fala o que vai acontecer nas hipóteses em que o Estado subvenciona menos de 50%, tá? A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Então, veja como eu disse para vocês, cidadão, quando eu coloco que qualquer... Olha só, gente, vamos ler de novo a Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil diz que qualquer cidadão é parte legítima. Não fala qualquer pessoa, tá? Então, vejam só. O que nós estudamos aqui em habeas corpus, em habeas data, foi a palavra pessoa. Eu disse, então, que quem é parte? A pessoa. A gente chegou a algumas discussões que no habeas corpus não cabe para a pessoa jurídica. Habeas data cabe para a pessoa jurídica, em efeito interpartes em relação a elas. E aí, de repente, a gente chega aqui na ação popular e a gente conclui o quê? Conclui que a ação popular não tem legitimidade para a ação popular uma pessoa jurídica. Por quê? Porque ela não é cidadã. Ah, tudo bem, mas como que eu faço então para comprovar que eu sou uma pessoa cidadã? Aqui a própria lei diz que a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou documento que a ele corresponda. Para a instruir inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere a este artigo as certidões e informações que julgarem necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Parágrafo 5º. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou a informação que eventualmente venha a ser pedida pelo cidadão. Desculpe, pessoal, não fiz tereré hoje, deu um pouco de problema. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos de interferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras. Feita a requisição, o processo ocorrerá em segredo de justiça, que cessará como trânsito em julgado em sentença condenatória. Beleza, gente, vimos aqui um pouco a respeito da ação popular, vimos que quem tem competência para isso é a pessoa cidadã, vimos que ela deverá instruir a peça com a legitimidade com o título de eleitor, e quanto às informações que ela diz ser contra o patrimônio público, contra o interesse do meio ambiente ou cultural, artístico. Nessa circunstância, ela pode requerer certidões, sendo apenas não necessárias essas certidões quando o interesse público exigir o sigilo. E vimos aqui que, ocorrendo as hipóteses aqui, a ação poderá ser proposta acompanhada das certidões e, salvo se tratando de segurança nacional, requisitar
umas às outras, feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça e cessará com o trânsito julgado da sentença condenatória. Então quer dizer que esse sigilo aqui ele vai permanecer enquanto a ação não transitar em julgado, transitando em julgado, ela vai se tornar público, tá? Como é a princípio constitucional, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Então, valendo-se desses princípios, a gente vê que na ação popular, mais uma vez, uma pessoa cidadã, ela pode se valer contra a administração pública, quando o ato daquele agente público, daquele servidor público, acabar ferindo o que então? Repetindo, pessoal, nós estamos na possibilidade de uma ação popular para um cidadão em face da administração pública quando houver um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que do Estado participe, que fira a moralidade, por exemplo, ao meio ambiente e o patrimônio histórico-cultural. Então vamos lá, ferindo a moralidade. Moralidade é um dos princípios que regem a administração pública. Nesse sentido aqui, quando você escuta, quando você vê o prefeito atuando de tal forma, quando você nota pelas informações o governador atuando de tal forma, quando você visualiza o presidente da República atuando de determinada forma, que você, cidadão, julga que aquilo fere a moralidade, o que você tem legitimidade para fazer, você sendo um cidadão? Você tem o direito de ajuizar uma ação popular. Então vejam, por incrível que pareça, gente, a maioria, uma grande maioria dos brasileiros tem legitimidade para provocar o poder judiciário em face do Estado, em face de uma conduta imoral do Estado. Ok? Ah, professor, mas é difícil comprovar. Você tem direito de requerer certidões e nós estamos diante de uma atualidade, de algo atual, no sentido de haver até o site de Transparência Brasil. Então, que existe cada vez mais fácil a possibilidade de um cidadão brasileiro conseguir se valer dessa ação popular, existe. Ah, professor, eu não concordo porque o prefeito, ao invés de usar a verba para isso, usou a verba para aquilo outro, ferindo a moralidade. É um exemplo, tá, pessoal? Não que isso tenha acontecido. Principalmente acontecido aqui em Tangará da Serra, não que isso tenha acontecido. Você tem legitimidade para ajuizar uma ação popular. Não precisa só ficar assistindo a TV, você tem legitimidade para tanto, tá? Então, isso é possível. A repercussão, vamos lá, quanto aos efeitos da decisão, gente, é bem interessante a gente ver que os efeitos da decisão, eles vão ser diferentes daqueles efeitos quando a gente fala em habeas corpus e em habeas data. Quando a gente fala em habeas corpus e em habeas data, nós falamos do efeito inter partes, e quando a gente fala da ação popular, que é isenta de custa, que não tem emolumentos, ela vai ter efeito erga omnes. A regra vai ser essa, efeito erga omnes. Ou seja, além do efeito inter partes, vai ser um efeito erga omnes. Diferenciado, então, de habeas corpus e habeas data, os efeitos, em regra, serão erga omnes. Efeito erga omnes, ok? Professor, a sentença teve efeito erga omnes, mas o senhor está falando que sentença? Essa sentença que teve efeito erga omnes é caso a sentença seja procedente, tá? Por quê? Porque se a sentença foi julgada improcedente, depende. Se ela foi julgada improcedente com provas, as provas demonstradas serem improcedentes, não houve medida nenhuma a ser tomada, né? Vamos dizer assim que a ação perdeu, o objeto dela foi assim, foi resolvido, mas não teve modificação qualquer. Agora, se a ação for julgada improcedente por falta de provas, vamos supor que um outro cidadão brasileiro, uma outra cidadã brasileira, queira se valer de uma nova ação, entendeu? Então,
Quando eu falo assim que é efeito erga omnes, é caso a ação seja julgada procedente. Vamos aqui então, o inciso 73. Falta a gente falar aqui, o que é muito comum é o mandado de segurança para a gente finalizar. Apesar que existe também um mandado de injunção, né? Pegando aqui na Constituição, gente, o mandado de injunção, que inclusive tem uma lei mais recente, né? Vamos ler aqui o mandado de injunção e a gente termina com o mandado de segurança essa parte para a gente evoluir na disciplina. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade ou à soberania e à cidadania. Na verdade, eu acho melhor não. Vamos começar com o mandado de segurança, porque quando a gente fala de norma regulamentadora, a gente já vai justamente para o próximo conteúdo nosso. O próximo conteúdo vai ser justamente a respeito de normas regulamentadoras, tá? Vamos para o mandado de segurança, portanto. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito existente e liquidado. Ou seja, ele é um certo com confirmação. O que é liquidez? Eu vou exemplificar uma coisa para vocês. A pessoa teve a seu favor julgada uma ação que lhe reconheceu que todas as contas de energia dos últimos 5 anos, por exemplo, tá? Devem ser reajustadas com abatimento do imposto do ICMS. Aí tudo bem. O que acontece? A pessoa vai e ajuiza uma ação não, ela faz uma petição requerendo o cumprimento de sentença. E ela peticiona solicitando o cumprimento de sentença e o juiz nega a abertura da fase de cumprimento de sentença. E o juiz nega com o seguinte fundamento: não houve o cumprimento do requisito de liquidação da sentença. Para começar, gente, a sentença ela não precisa ser líquida. O que é líquida? É o resultado objetivo do direito. Então, que a pessoa teve ação procedente e que houve a revisão dos 5 últimos anos da fatura, da conta de energia, por exemplo, que a ação foi julgada procedente conforme o pedido foi. Mas e aí, qual que é o valor? Não sei. Vai ter que se liquidar o valor. Então, quando a gente fala em liquidação, é tornar absolutamente certo, é tornar justamente claro o direito da pessoa, o direito líquido e certo. Poxa, primeiro, eu tenho que saber a qual direito eu estou me referindo. E segundo, esse direito ele corresponde ao quê? Então, que eu já tenho uma sentença procedente a favor do cliente, por exemplo, isso existe, mas tá bom. E o que essa sentença procedente está dizendo? Como que é a liquidez dessa sentença? Então, antes da abertura da fase de cumprimento de sentença, tem-se que passar pela fase de liquidação de sentença. Então, na peça de abertura de cumprimento de sentença, já deveria ter sido colocado qual que é a liquidação da sentença. Ou então sendo pedido primeiro a liquidação da sentença para depois solicitar o cumprimento de sentença. Então, o direito líquido e certo não é aquela questão de eu falar assim, eu tenho direito à aposentadoria, estou ajuizando uma ação de mandado de segurança. Mas espera aí, e você já completou tantos anos, que você já tem tantos anos de contribuição, que a lei assegura isso para você, tudo bem. Mas como você ajuiza uma ação de mandado de segurança, sendo que você nem fez o requerimento? Então, para você buscar, não é só essa questão de falta de interesse de agir, gente. É isso mesmo.
A pessoa, ela tem o direito é certo, mas ela não buscou a liquidez. Ela, na liberdade, do interesse facultativo dela, ela não era um interesse líquido, embora fosse um direito certo. Ok? Ela tem que buscar a concretude do direito dela, a clareza do direito dela, e ela não buscou. Então, direito líquido e certo são esses em que a pessoa está com o ato jurídico perfeito e acabado. Se for uma relação contratual, vamos assim falar, o ato jurídico perfeito e acabado. Significa dizer, por exemplo, nesse exemplo que eu disse de aposentadoria, que a pessoa tinha os anos de trabalho, de contribuição, sabe? Ela atingiu a idade necessitada que a lei exige, ela tenha feito o pedido, vamos até imaginar aqui como a gente muito utilizou e é comum a gente falar, ela alcançou todos os requisitos para a aposentadoria integral, e na hora do fornecimento da aposentadoria, para ela foi dada uma aposentadoria parcial. E aí ela fazendo a reclamação, não teve satisfeito o seu direito. Essa pessoa ela vai poder se valer do quê? Do mandado de segurança. Porque ela tem um direito líquido e certo. A lei fala que A mais A é igual a B, e ela provou o A e o A, e o INSS não deu o B para ela. Um direito líquido e certo. São diversos os pontos, geralmente acontecendo em concursos públicos, em que uma pessoa passou na lista de aprovação em primeiro lugar e chamaram, na verdade, para tomar posse, aquele que tinha passado em segundo lugar. Opa, calma aí. O número de vagas era o número de uma vaga e eu passei em primeiro lugar e chamaram quem passou em segundo? Não, eu tenho um direito líquido e certo. Tem um edital falando que tem uma vaga, tem um outro edital na lista de classificados me colocando ali a publicação colocando que eu sou o primeiro colocado, e agora tem uma outra publicação dizendo que quem foi chamado foi o segundo lugar. Não, é o direito líquido e certo meu que eu vai exercer esse meu direito. Tá bom? Então é nesse sentido aqui que a gente fala conceder sem a mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Vocês viram nesses exemplos que eu passei, não são circunstâncias de habeas corpus ou de habeas data. Até porque muda a natureza, né, gente? Quando a gente fala em direito de locomoção, ir e vir, nós não estamos buscando um direito líquido e certo pura e simplesmente, né? Há algo mais grave em relação a isso. E quando falamos em habeas data, é só para falar que o remédio constitucional correto não vai ser o mandado de segurança nessas circunstâncias, que já existe outro. Então, essa letra da lei fala assim, que vai conceder esse mandado de segurança quando não for habeas corpus nem habeas data, porque ele quer dizer o seguinte, em caso de ser ferido o direito de ir e vir, o seu direito de locomoção, a peça correta não é mandado de segurança. Quando a questão for a respeito dos seus dados em órgãos públicos ou de caráter público, a peça correta não é mandado de segurança. A peça correta vai ser na primeira habeas corpus e na segunda habeas data. É isso, o legislador está dizendo isso. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ele está falando assim, por mais que seu direito de liberdade é um direito líquido e certo seu, por mais que seu direito à informação sobre seus dados é um direito líquido e certo seu, as peças corretas nessas circunstâncias não serão habeas data. A peça correta não será habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do direito público. Então, quais são as funções públicas? Nem sempre o Estado exerce diretamente. Ele delega, ou ele vai atuar por meio de autarquias, fundações, ou seja, administração pública direta, administração pública indireta, agências concessionárias. Nós temos também, toda vez que há essa atuação por órgãos públicos ou por entidades que receberam o exercício de atribuições do poder público, vai ser possível o mandado de segurança. É interessante que o mandado de segurança ele pode ser individual ou coletivo. Ele vai ser coletivo quando impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa de interesses de seus patrimônios ou associados. Tudo isso, gente, lembrando que nós estamos falando de direito administrativo, administração pública, lembrando dos artigos, ou melhor, dos princípios do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Lembrando do que vocês já estudaram
no controle externo, controle interno, e vendo aqui que o cidadão, a pessoa natural, a pessoa jurídica, em diversas circunstâncias, vão poder se valer de ações judiciais em desfavor da administração pública, porque a administração pública está praticando algum ato que está ferindo o direito do cidadão, o direito da pessoa natural ou da pessoa jurídica. Então, quando a gente fala em mandado de segurança, é quando alguém está tendo ferido por algum agente público, por algum servidor público, no caso da Lei 8.112 de 90, um direito líquido e certo. Então, vejam, pegando aqui um exemplo da própria administração pública, naquela do concurso público, eu passei no concurso público para trabalhar na prefeitura aqui do município. Se foi chamado alguém, um segundo colocado em seu lugar, você que foi o primeiro colocado, a primeira colocada, você vai se valer de um mandado de segurança contra quem? Contra a administração pública nessa circunstância. Ou seja, são remédios que podem ser utilizados em desfavor da administração pública para que haja o controle da legalidade. Tudo bem? E conforme a gente já viu lá no inciso 35, salvo melhor juízo do artigo 5º da Constituição, a lei não poderá limitar o exercício da provocação do Poder Judiciário, o qual é inerte. Tudo bem? O mandado de segurança, aí, conforme a gente viu, é quando houver uma lesão ou quando houver uma ameaça de lesão, inclusive, tá? O sujeito ativo, qualquer pessoa, pública ou privada, tá? Não tem problema. O sujeito passivo, também aqui pública ou privada, mas essa privada que esteja no exercício das atribuições do poder público. Conforme a gente já estudou, existem algumas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Vamos lá para a Lei 12.016 de 2009. A leitura dela. Em 2016 e 2009, disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Isso aqui é para dar uma abrangência maior quanto à aplicabilidade do mandado de segurança. Então, seja porque já houve lesão ao direito líquido e certo, seja porque houve uma ameaça, vai poder haver, se por um acaso partiu de uma autoridade ou por uma categoria, seja qual for, que exerça as funções do Estado. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos ou os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício das atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores das empresas públicas de sociedade de economia mista ou de concessionárias de serviço público. Então, quanto à questão comercial, não cabe ali o mandado de segurança. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas terá legitimidade para requerer o mandado de segurança. Então, nessa circunstância aqui, quando vários legítimos, qualquer um deles tem idade. Significa que não precisam todos ajuizar uma ação, pode ser qualquer um deles. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requerer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controladora, ou melhor, por ela controlada.
Então, significa o quê? Vamos falar quem que está no polo passivo. No polo passivo está a administração pública federal ou está a administração pública estadual? Então, quanto à legitimidade no polo passivo, o artigo 2º diz que considerar-se-á federal a autoridade coatora se as circunstâncias de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União, ou por um território, ou por uma entidade por ela controlada. Lá na Constituição nós colocamos que o Colégio Dom Pedro, não sei o que lá, será mantido pela União. Se o ato praticado for dentro daquele colégio, sendo que a própria Constituição fala que quem vai suportar os ônus daquela escola, colégio, dom, que eu não me lembro o nome agora, isso daqui quer dizer que esse mandado de segurança vai ter que ser impetrado em desfavor da entidade, quem vai responder isso aí vai ser no âmbito federal, não vai ser ajuizado ali no fórum comum, no fórum da Justiça Estadual, vai ser ajuizado no fórum federal. Artigo 3º, o titular do direito líquido e certo decorrente do direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário se o titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Não tenho por que a gente se adentrar na pesquisa muito a respeito desse artigo aqui. O que ele está querendo dizer é que existe titular de um direito e existe alguém que se encontra em condições idênticas à de um titular. Sendo assim, primeiro, quem tem que exercer é o titular. Se esse se mantiver inerte por 30 dias, aí sim vai aquele que está em condição idêntica, tá? Em caso de urgência, é admitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico. Sem muitas considerações. Artigo 5º, não se considerará, ou melhor, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, de decisão judicial transitada em julgado. Não faz sentido, né? O sujeito teve uma ação contra ele julgada improcedente, ele vai lá e vai se valer do mandado de segurança? Negativo. É interessante, pessoal, quanto à formalidade aqui, ó, artigo 6º, a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruem a primeira reproduzidas na segunda, e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que a esta integra, a qual se acha vinculada ou a qual exerce atribuições. Dando continuidade aqui. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator. E aqui, gente, diz o artigo 9º, para a gente chegar na parte mais aguçada aqui. As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao advogado-geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do município ou da entidade apontada como coatora, cópia autenticada do mandado notificado, assim como as indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. Então, veja só, aqui nesse caso do mandado de segurança, uma vez ele sendo processado regularmente, havendo uma decisão liminar, essa decisão liminar será comunicada. Veja, o Poder Judiciário comunica ao Poder Executivo. E o Poder Executivo no exercício das atividades administrativas, é claro, tá? Então, veja, o artigo 9º demonstrando aqui que a atividade administrativa pode acabar, sim, sendo limitada no seu exercício pelo Poder Executivo. Gente, a coisa mais natural que está acontecendo na modernidade é justamente a gente se deparar com essa situação em que o Poder Executivo ele pratica determinado ato, chega o Poder Judiciário e reconhece a nulidade daquele ato por meio de ações promovidas por partidos políticos mesmo. Eles acabam tomando essas medidas, determinadas mesas ajuizam ações e chega o STF e acaba dando o desreconhecimento daquilo que foi determinado pelo Poder Executivo. E a gente chega no artigo 2º, falando que são independentes e harmônicos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
E de repente, como assim que a gente está vendo o Poder Judiciário interferindo nas decisões do Poder Executivo? Pessoal, então assim, no gerenciamento do Brasil, no gerenciamento quanto a programas de governo, quanto a atos políticos, o STF não pode meter o bedelho. Só que contra atos administrativos do presidente da República, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, quando provocado, ele pode sim. Ele pode sim se manifestar a respeito. Um exemplo disso daqui que nós estamos analisando é o Poder Judiciário se manifestando quanto a atos administrativos da administração pública. Pô, professor, como assim? Um policial ele pertence à administração pública? Gente, os atos policiais eles são vinculados ao Poder Executivo, tá? Então, a polícia militar, a polícia civil, todos eles recebem do Estado se forem polícias estaduais ou da União se forem federais, tá? Vimos aqui, inclusive, quanto à legitimidade passiva, que a oração vai ser contra o Estado, ora contra o município, ora contra a própria União. A gente viu também que a autoridade coatora ela vai ser notificada, tá? Pessoal, a competência do mandado de segurança, nós temos previsões lá nos artigos 102, competência do STF, no artigo 105, competência do STJ. Então, nós temos a delimitação das competências do mandado de segurança previstos nas normas constitucionais, tudo bem? Ok. E vamos finalizar, então, no mandado de injunção para a gente começar o próximo conteúdo, tá? Só a título de esclarecimento, a leitura rápida aqui da Constituição. Olha só, artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar inciso 1, originalmente, a linha D, o habeas corpus, sendo o paciente qualquer das referidas nas alíneas anteriores, qualquer das partes. Olha só, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, mandado de segurança contra ministros do STF vai saber o cabimento do próprio, quem vai julgar? O próprio STF. Deputados e senadores, quem que vai julgar? Sendo deputados federais e senadores, nós teremos o STF como competente para julgar o mandado de segurança contra essas partes. Essa aí, professor. Artigo 102, inciso 1, a linha D. Da Constituição? Da Constituição da República Federativa do Brasil, isso mesmo. Então, no polo passivo, sendo atos que envolvam o presidente da República, quem vai ter competência será o STF. Contra atos das mesas da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal, também o STF. Atos do Tribunal de Contas da União e atos do Procurador-Geral da República, a competência para julgar o mandado de segurança, quando no polo passivo estiverem como paciente essas pessoas, será o STF.
Isso em grau originário, né, pessoal? Não é recurso, quando o pedido for feito contra essas pessoas. Por quê? Porque vocês devem saber que existem pessoas que não têm prerrogativa de função em que eu não vou precisar protocolar necessariamente em primeiro grau no STF. Eu posso protocolar no juízo ACO, no juízo singular, como posso também, dependendo do foro privilegiado aí, no Tribunal de Justiça, por exemplo, no TRF, etc. Então, pode ser que, no final das contas, em algumas circunstâncias, o STF acabe recebendo um mandado de segurança em grau de recurso, mas originalmente, falando da competência do STF, esses que eu mencionei aí, tudo bem? Olha só, eu falei para vocês do artigo 102, inciso 1, a linha D, isso aí é competência do STF. Agora vamos falar da competência do STJ. Artigo 105, inciso 1, a linha B de bola. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente, inciso 1, né? A linha B agora. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Isso quer dizer, então, que ministros do STJ serão julgados pelos próprios ministros do STJ. Quer dizer também que mandado de segurança contra ministros de Estado, contra comandantes da Marinha e do Exército e da Aeronáutica também, quem tem competência originária é o STJ. No exame da ordem é capaz que eles vão acabar invertendo aí a linha D do inciso 1 do artigo 102, que é de competência do STF, com a linha B do inciso 1 do artigo 105, que é de competência do STJ. Recomendo a leitura para vocês, caso caia uma questão em concurso, no próprio exame da ordem, em relação de quem tem competência quanto ao mandado de segurança, tá? Só para dar até falar um pouquinho a respeito, tem no artigo 108 a competência dos tribunais regionais federais e diz a Constituição no artigo 108: compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente a linha D, os mandados de segurança e habeas data contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal. Então, não existe expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição previsto na Constituição, mas pela interpretação sistemática da Constituição, encontramos a figura do duplo grau de jurisdição. E aqui falando da competência dos TRFs para o julgamento dos próprios atos dos desembargadores, como também dos juízes federais, tá? Agora, mandado de segurança que envolva a questão trabalhista, a gente vai ser julgado lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, tá? Assim como no Tribunal Superior Eleitoral, é colocada também competência, então, havendo questões ligadas ao direito eleitoral, também vai ficar para o juiz competente quanto a essa questão no assunto eleitoral. Tudo bem? Vamos lá, então. Por fim, mandado de injunção. Por fim, mandado de injunção. Mas antes de falar do mandado de injunção, faltou falar para vocês a respeito dos efeitos, né?
Pessoal, mandado de segurança efeitos depende, né? Se for individual, interpartes. Se for coletivo, para aquela categoria. Basicamente é isso. Mandado de segurança é individual? Efeito interpartes. Ah, não, é mandado de segurança coletivo. Efeito para a categoria para a qual foi utilizado o mandado de segurança, tá bom? Simplesmente assim. Vamos lá. Mandado de injunção no texto constitucional. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada, norma de eficácia plena, aplicação imediata, norma de eficácia contida, norma de aplicação imediata, que eventualmente pode ser contida. Por exemplo, nós temos no Brasil o livre exercício da profissão. Eu posso escolher qual profissão que eu quero. Aí vem uma lei posterior e coloca como requisito para ser advogado que eu tenha que ter bacharelado de 5 anos no curso de Direito, que eu tenha que ter prévia aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja, uma lei condicionou meu exercício profissional. Logo, nesse aspecto, eu posso dizer que quando eu interpreto que é livre o exercício da profissão, só que ela é uma norma de eficácia contida, porque fala assim, poder, nos limites da lei, conforme a lei, então é uma norma de eficácia contida. Que é livre o exercício profissional? Mas é uma norma de eficácia contida. E norma de eficácia limitada é aquela uma que o direito constitucional existe. O direito, ele é imediatamente, tem força de segurança constitucional, tem segurança constitucional daquele direito, mas o exercício dele está dependendo, está limitado a uma norma que deve ser feita. Então, e se essa norma não for feita? A Constituição de 88, estamos em 2020, essa norma não foi feita até o presente momento. Só que isso está ferindo o meu direito, está ferindo a minha prerrogativa conferida pela Constituição. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Entenderam só? Então, o exercício das liberdades constitucionais é defendido pelo mandado de injunção. Só que necessário se faz a omissão de uma norma regulamentadora. E essa omissão da norma regulamentadora tem que acabar prejudicando o meu exercício. No exercício de quais prerrogativas? Das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, no caso concreto, está prejudicando a questão do exercício de eu ser um cidadão, porque eu venho um português para o Brasil e recebe tal tratamento. Eu vou lá para Portugal, eu não consigo porque eu não consegui esse documento que deveria ser expedido por um órgão público, mas esse órgão não foi criado até hoje por lei, que defende essa questão, entenderam? Não que isso exista, só estou criando uma situação, a soberania e a cidadania. Então, envolvendo essas três fontes, essas três prerrogativas aqui, aí sim, gente, claro que a gente vai estudar, no próprio texto constitucional, vocês podem ter estudado já normas relacionadas à nacionalidade, normas relacionadas à cidadania, isso tudo tem no próprio texto constitucional, quando tratar a respeito de qualquer delas. Sujeito ativo, o próprio titular do direito. Então, é a própria pessoa. E não é à toa, gente, que quando a gente fala isso, a respeito do mandado de injunção, que a gente fala a respeito dos efeitos ser interpartes também, né? E vai ser interpartes e relacionado apenas àquela questão da omissão, tá? Então, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a autoridade ou órgão colegiado da administração ali que tenha atuado para essa omissão, ok? Nós temos também as competências para o julgamento nesses mesmos artigos, incisos, só que em alíneas diferentes, tá? Em eventuais circunstâncias. Ok, pessoal?
Essa semana, ou no começo da semana, eu vou postar o material. Na verdade, eu vou ver se eu posto até amanhã, sexta-feira, um novo material tratando agora do poder regulamentar. Pessoal, resumi o conteúdo do segundo bimestre até o presente momento, tá? Tratei de alguns assuntos relacionados às ações que podem ser aplicadas em face da administração pública. Eu vou colocar deixa eu me abster da palavra aqui, mas plano de ensino, vocês já têm acesso, eu não vou reiterar. Nós chegamos na última parte dele, poder regulamentar e acesso à informação. É esse o material que eu vou postar para vocês já irem analisando e já quero que vocês façam a pesquisa também, tá bom? Poder regulamentar e acesso à informação. A partir de agora serão esses os conteúdos a serem analisados nas próximas aulas, tá? Fico aberto a perguntas, se não dou por encerrada a aula, gente. Eu vou encerrar, na verdade, a gravação, mas fico aqui aberto a perguntas.